Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, coach, especialista em EFT. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, poder conversar com todos que aparecerem, falar um pouco mais de EFT, falar da história do trauma. Fabrício, rica noite para você, seja bem-vindo. E Antônio, rica noite para você, seja bem-vindo. E como a EFT percebe o trauma? Quais são as suas principais fontes, e como reverter o caso com a EFT. Então, a EFT é uma técnica de alívio de desconfortos físicos e emocionais, que transforma o seu ponto de atração. Rosângela, rica noite para você, como vai? Seja bem-vinda. E é uma técnica que me ajudou numa questão. O primeiro ponto foi a bursite, mas depois eu pude trabalhar as questões emocionais que estavam por trás, né? Dione, rica noite para você, seja bem-vinda. Natália, rica noite para você, seja bem-vinda também. Cibele, rica noite, rica noite. Então, como as pessoas podem perceber se tem ou não um trauma é um item importante. Mary, rica noite para você. Sem perceber que a pessoa tem um trauma, ela tá perdendo uma cota de energia, ela tá tendo que fazer um esforço maior, que o necessário para chegar nos seus objetivos. E tudo isso dificulta as vivências. Marcel, rica noite para você, como vai? Então, se a pessoa tem um trauma, primeiro ela precisa saber que tem esse trauma para depois poder fazer uso da ferramenta, da acupuntura sem agulhas, da EFT, técnicas de libertação emocional, para ter outros resultados. Fabiana, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, essa técnica, a EFT, ela tem uma visão particular do trauma, e por ter a visão particular é que ela resolve tantos problemas, ela chega a eliminar doenças, porque na verdade a doença é só um sinal que tem um conceito errado há muito tempo com a pessoa e ela precisa transformar aquele conceito, ela só precisa saber captar qual é a mensagem. Eu fiz há algum tempo atrás uma série de vídeos sobre a metafísica da saúde, ou seja, como as emoções geram doenças, como os eventos geram doenças. Tem uma lista lá considerável de vídeos. Então eu recomendo que vá no meu canal do YouTube, veja a Metafísica da Saúde como playlist. Se quiser, entra no YouTube, digita Nara Miller, Metafísica da Saúde, e vão aparecer todos os vídeos. Outro dia eu estava me perguntando como eu acho suas playlists. Oh, socorro! Aí é bem simples. A pessoa só precisa estar dentro do canal do YouTube e digitar o meu nome, Nara Miller, com 2 L's, e escrever depois disso a playlist que você quer encontrar, ou o nome, alguma palavra que lembre aquela playlist. E aí vão aparecer todos os vídeos, inclusive as playlists a respeito do assunto, que eu tenho no meu canal do YouTube. Já passei os 220 vídeos. Letícia, rica noite. Fábio, rica noite. Então, a importância de você ver playlists anteriores, ver vídeos meus, ver lives anteriores, para que você possa usufruir de resultados em outras áreas. No meu canal do YouTube tem lá todas as lives, desses últimos 2 meses, pelo menos, E outros vídeos que eu tenho por lá são para outros objetivos, que não foram de lives, mas foram de resultados dos meus clientes, resultados pessoais e também de perguntas que o pessoal tem feito aí ao longo de todo esse tempo que eu trabalho já há 7 anos com FT, comecei usando para mim e depois comecei a divulgar isso, a ensinar outras pessoas, ajudar em atendimentos individuais também. Nilo, rica noite para você. Então o nosso assunto hoje é trauma, o trauma, como a EFT enxerga o trauma,
as técnicas de libertação emocional. Essa técnica aqui desde 2010 vem transformando minha vida, tá? E posso dizer que o trauma, pelo conceito EFT, é somente um bloqueio energético no corpo físico, que é chamado de malha energética. Clarissa, rica noite para você. Então, quando a pessoa passa por um trauma, e em seguida já vou explicar maneira de detectar se a pessoa tem um trauma ou não, né? E claro, esse bloqueio energético, essa circunstância que a pessoa passou, né? Ela ainda tá ativa, né? Ela vibra no corpo e emite uma frequência para o universo. Então essa frequência que vai para o universo, ela volta. E essa frequência que volta em situações externas, e conforme os eventos persistem, aparecem em situações internas, por causa das doenças, tá? Desconfortos emocionais, desconfortos físicos, desconfortos psicológicos. Então, dentro desses aspectos, né, de como o corpo reage aos eventos que é exposto, seja bem-vinda. Conforme as pessoas são expostas, na EFT tem os traumas pequenos e os traumas grandes, são chamados também de tetas maiores. Por exemplo, um grande trauma pode ser encaixado como um trauma gigantesco, um acidente de carro, um aperto do ente querido, né? A pessoa passar por uma demissão traumática, né? Quando a pessoa se machuca de uma maneira muito intensa, tá? Quando ela passa por um processo psicológico muito difícil, tá? Então aí estão os grandes traumas. E os pequenos traumas são aquelas coisas do dia a dia, os pequenos conflitos, né? Os eventos que a pessoa passa, tá? Que também bloqueia a malha energética. Como detectar isso, então? O trauma, ele tem, além dessa descrição da EFT, que é um bloqueio no sistema energético do corpo, nas linhas chamadas meridianos, tá? Os chineses também já chamavam de meridianos quando fizeram a primeira técnica, uma das técnicas bem antigas, no caso a acupuntura, né? Porque a EFT ela derivou da acupuntura, só que no lugar das agulhas se usa o toque e frases que venham a especificar para o cérebro o que você quer reprogramar. E na medicina chinesa, a acupuntura usa as agulhas para fazer esse desbloqueio, tá? E cada linha dessa de força no corpo, de energia no corpo, se estiver bloqueada, a pessoa vai ter reações diferentes. Ela pode ter sensações físicas desconfortáveis, ela pode ter emoções desconfortáveis, ela pode ter imagens desconfortáveis, ok? Então, na EFT são esses principais 3 pontos de medida, quando a gente está evoluindo com a autoaplicação da técnica, ou quando está evoluindo com a aplicação de um especialista. Muitas vezes pelo trauma, a pessoa está no meio do processo do trauma, ela não consegue fazer a autoaplicação com o melhor resultado, então ela vai precisar procurar um especialista. Mas diferente de ser um trauma pequeno, que pode ser conflitual com outras pessoas, consigo mesmo também, nas questões de aceitação de si mesmo, de autoestima, de se achar merecedor das coisas, né? E aí, como se revela? Esse trauma, então, se revela, vou repetir, de três maneiras, né? Tem uma quarta maneira também, mas as três coisas que aparecem ou uma sensação desconfortável no corpo, ou uma emoção desconfortável, ou até mais de uma. E quando se fala ou se pensa no assunto, vem uma imagem que pode estar em movimento ou congelada. Então, são as 3 formas de detectar, né? Quando se fala daquele desconforto, se pensa naquele desconforto, aquele evento que gerou um bloqueio energético, também vai existir uma imagem traumática. E o trauma,
ele tem uma definição assim, que é aquela sensação que depois que aquilo aconteceu, a pessoa nunca mais foi a mesma, tá? Como se ela tivesse ficado estigmatizada, tivesse ficado marcada por aquilo ali, e realmente ficou, né? A sua malha energética foi bloqueada. E aí, pela pessoa não se sentir a mesma, claro, ela tem aquilo nela, né, vibrando nela, impedindo o fluxo natural na vida dela, no corpo, nas sensações e nas imagens. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de se transpor aquilo ali. Então ela começa a reviver aquele processo. Então quando ela, né, o corpo só está emitindo aquele sinal, as sensações só estão ali e as emoções confortáveis também estão ativas, porque precisa pegar uma moral da história daquilo ali para poder seguir avante. Nem que seja essa moral da história, siga avante mesmo assim, tá? Que é a parte mais difícil da gente perceber e a parte mais difícil de aceitar é que muitas vezes a gente vai precisar ir avante mesmo assim, tá? Aquilo foi desconfortável, foi desagradável, tá? Não foi positivo em nada, não deixou nenhuma mensagem boa. A gente não sabe nem por que aquilo aconteceu daquele jeito, naquela intensidade, tá? Mas muitas vezes a gente vai precisar tomar a atitude de ir em frente mesmo assim, ok? Então, essa atitude ela é liberadora quando a mente está unificada com o corpo em atitude. Então, quando é que isso acontece? Quando somem os desconfortos físicos, quando somem as emoções confortáveis, tá? E quando somem as imagens. Essas imagens que também são relacionadas ao evento traumático. Tá? Então, quando a pessoa tem, sempre carrego comigo meus apontamentos, né, para não fugir do nosso tema e falar tudo que é necessário. Quando nós temos traumas semelhantes, por exemplo, tinha conflitos com algum parente em casa, aí vai morar numa outra cidade, porque foi trabalhar nessa outra cidade, aí começa a ter conflitos com pessoas do mesmo sexo. E aí muda para o outro trabalho. Aí começa a ter conflitos com outras pessoas do mesmo sexo. Tem uma mensagem aí. Ok? É ainda aquele trauma inicial que está se somando aos outros, porque está na hora, né? O universo está te mandando mensagens que está na hora de transformar esses resultados, esse ponto de vista, essa crença limitante, né? A questão de atitudes, né? Então tem uma série de coisas que estão acontecendo ali, pode ser mais de uma até, para mim é sempre mais de uma, tá? Mas tem uma mensagem principal que precisa ser absorvida, que precisa ser vivenciada, que precisa ser unificada na forma de mente e corpo, para que a pessoa possa não ter mais aqueles processos repetitivos. Por exemplo, uma pessoa se relaciona com uma pessoa, dali a 3 anos termina, começa outro relacionamento dali um tempo mais para frente, passa mais quase 3 anos, termina. Então aí já tem um padrão. Por que desse padrão? Se a pessoa por algum motivo teve relacionamentos em que foi totalmente desconfortável, ela teve vivências, teve experiências, observou outros, quando era pequena e viu dificuldades nos relacionamentos, na questão familiar, isso é óbvio que ela vai entender que se relacionar não é uma coisa boa. Os pais têm muitos conflitos, por exemplo, sejam eles conflitos financeiros, sejam eles conflitos relacionais, uns com os outros ou até com você mesmo. Então, o bacana de tudo é poder ter a possibilidade de ir e curar esse trauma inicial relacional e depois perceber que isso se refletiu nas outras relações e também curar isso. O que é curar um trauma? É você fazer, segundo a EFT, o reequilíbrio dessa malha energética. Como é que vai funcionar?
você vai ter que fazer EFT para esses eventos traumáticos iniciais. E pode ser na técnica da carta desabafo, que está no meu canal do YouTube, pode ser na técnica do palquinho, tá? Que você vai falar com a pessoa, visualizar a pessoa e dizer tudo que você gostaria de dizer inicialmente, e depois você vai perceber que as coisas vão se transformando para você. Então eu estava falando sobre traumas, que os traumas podem estar se acumulando, os traumas podem ser parecidos, e aí eles vão se somando e vão desenvolvendo alguns tipos de doenças psicológicas ou físicas. Tá? Por que isso vai se somando? Porque são semelhantes, e os semelhantes se somam. É como você tá lá, você usa um medicamento uma vez, não dá alergia, usa a segunda, não dá alergia, mas na terceira dá, porque o corpo tem um limite de tolerância, e essa quantidade ingerida vai ampliando, vai chegando no limite, vai se somando e chega no limite de tolerância do corpo. Tá? E aí a pessoa diz assim, de uma hora para outra fiquei alérgico a isso. Não, foi um processo. Foi um desenvolvimento, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, foi uma evolução, foi uma soma. Eu sou da área de química, de segurança química, então eu gosto muito de explicar isso quando eu falo de metais pesados. O metal pesado, ontem eu até comentei sobre isso, que ele pode intoxicar o corpo, dar problemas depressivos também, isso é comprovado clinicamente, vai para o sistema nervoso central, por exemplo, mercúrio, chumbo, que são os principais enlouquecedores do ser humano quando estão em taxas, a maioria das taxas bom, mercúrio de nenhuma maneira é uma taxa boa, mas tem taxas boas, mas o chumbo, que às vezes demora mais para aparecer a taxa ruim, a quantidade ruim no corpo, mas, por exemplo, eu entrei em contato com o metal agora, acumulou no meu corpo, soma no meu corpo, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos eu entro em contato com uma segunda parte, uma segunda quantidade, vai se somar a primeira e vai dar um resultado maior no corpo, vai atingir mais, por exemplo, o sistema nervoso, e o metal pesado tem o mesmo, se faz a mesma analogia para essa questão dos traumas repetitivos, então eles estão ali se somando, e eles acabam gerando um dano maior com o passar do tempo. Tudo isso porque quando ele era um trauma pequeno, ele não foi trabalhado, não foi curado, e aquilo está ali, está pronto para ser curado, a pessoa normalmente não sabe que está pronto para ser curado, então esses sinais, ela nem sabe o que são os sinais da vida, na maioria dos casos, 95% da população do planeta ainda vive no piloto automático, não sabe que a vida está sempre emitindo sinais, pode ser sinais no corpo, sinais nas emoções, sinais na mente e sinais nas relações com os outros. Então a maioria das pessoas não sabe nem esse basicão, que dirá como interpretar o sinal. Então a importância das pessoas primeiro perceberem que o corpo emite sinais que precisam ser interpretados, que a mente emite sinais que precisam ser interpretadas, que as imagens emitem sinais, precisam também de compreensão de suas mensagens. E a relação com o outro também está emitindo sinais de como a gente está se tratando, como está a nossa malha energética, como estão as nossas relações com tudo o que a gente é aqui nesse plano físico. Nós temos uma mente que precisa trabalhar junto com o corpo, uma mente que emite sinal, um corpo que reage a esse sinal. E o sinal de desconforto é sempre o indicativo de trauma na malha energética, ok? Se eu tivesse passado uma mensagem única para vocês, está se sentindo desconfortável? Ou no corpo, ou tem emoções desconfortáveis, ou tem mais desconfortáveis? Tem um trauma. E que trauma é esse? É só rever eventos que você ainda acha que são desconfortáveis para você. Passaram-se um bom tempo e ainda existe uma imagem desconfortável. Eventos que você pode considerar injustos, eventos que você pode considerar inapropriados, eventos infelizes, eventos tristes, eventos que a gente sente ressentimento, que a gente sente mágoa, que a gente sente raiva, que a gente sente
qualquer desconforto emocional, tá? Depois, eventos que a gente sente no corpo, que pode estar manifestado só com sensações físicas, como também pode estar manifestados na forma de doenças. Doenças são desconfortos materializados, ok? E essas imagens, eu sempre gosto de falar das imagens, as pessoas esquecem que as coisas, tanto boas quanto desconfortáveis, elas têm imagens. Se elas são boas, ótimo, deixa essas imagens lá, vibrando, reverberando pelo universo. Agora, se é desconfortável, tá precisando se rever algum conceito, tá precisando se trabalhar algum aspecto nosso, ou tudo isso junto, tá? É importante que a gente saiba e perceba que os sinais sempre vão se ampliando, porque a gente recebe sempre novas chances. Enquanto o ar estiver entrando no nosso pulmão, nós recebemos novas chances de mudar as nossas perspectivas. Então, o que da coisa é como vamos pegar a mensagem, ok? Nós podemos pegar mensagens através de uma série de livros. Se eu tiver doenças, por exemplo, posso pegar mensagens por lá. Tem uma série de livros, Louise Hay tem livros falando da metafísica da saúde, que é a mais antiga, né? Diz que ela é a rainha das afirmações. E foi o primeiro livro que eu peguei nessa área da metafísica da saúde. As emoções gerando doenças, as emoções confortáveis, né? Depois, tem brasileiros que também têm isso, tem livros especializados na área. Na internet tem muito vídeo, muita informação. Eu tenho as minhas playlists. Né? Você pode me mandar perguntas. Eu estou sentindo isso, eu tenho a doença X. Né? É bacana que você interaja para que eu possa lhe dar mais informações, né, de como mudar seus resultados, eliminar esses traumas que já estão se manifestando tantas vezes, que estão se somando tantas vezes, que acaba, como a gente não ouve a mensagem, vem um sinal mais intensivo que pode ser uma doença, que pode ser um evento traumático maior, tá? Que pode ser a repetição de um trauma. Tudo isso só para que a gente possa rever os nossos conceitos sobre nós mesmos, sobre o mundo, como a gente interage com ele, com as pessoas, os nossos níveis de aceitação, de vitimização dos processos. Eu lembro uma vez uma cliente disse assim: Nara, tal coisa está dando errado, aquela outra coisa está dando errado, parece que nada coopera. Eu olhei para ela e disse assim: tu tá na frequência da vítima. Ela disse: eu não sou uma vítima. Aí vem aquela resposta com uma entonação assim de drama indiano, porque o drama indiano é muito pior que o drama mexicano. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ver algum filme dramático indiano, vocês vão ver que é tudo mais intenso que o mexicano. Tá? Se a choradeira na novela mexicana é 10 minutos, na indiana a mesma circunstância dura dias. Então, o que eu quero dizer com isso é: perceba-se nas suas sensações, perceba-se nos seus desconfortos. E perceba as imagens, preste atenção nas imagens que rolam na sua mente ao longo do dia e que lhe dão um desconforto quando elas rodam, né? Quando elas passam. Vivências suas, que estão no passado, e que ficam rolando. De vez em quando você está bem relaxadinho, está bem descansado, elas brotam. Eu estou olhando aqui para o relógio para fazer hoje um pouco mais de EFT com você. E eu quero fazer agora uma sequência com esse grupo que está comigo aqui ao vivo. E depois o pessoal que for assistir no replay também pode aproveitar. Eu sempre posto as lives no meu canal do YouTube. E é sempre Nara Muller com 2 L's. E você encontra lá não só todos os vídeos, estão separados por semana agora, e por assunto. Então você vai poder ter um acesso mais interessante assim para você, mais objetividade na autoaplicação da EFT, e na geração dos insights, porque muito
Remove o bloqueio, aparece o que precisa transformar. Remove o bloqueio energético, brota o que precisa transformar. Se não brotou o que precisa transformar, significa que não foi removido o bloqueio energético. E eu tenho a segunda boa notícia. A gente só remove 10% do bloqueio. O resto do corpo digere e brota o insight que te dá a ideia do que fazer para mudar o resultado. Se isso não acontecer, significa que só precisa fazer mais trabalho dentro daquela área, né? Precisa trabalhar mais aspectos, mais facetas daquele assunto, daquele evento, daquele conjunto de traumas, ok? Então, para cada pessoa pode vir uma interpretação diferente, isso que é bacana, né? Então não existe uma fórmula pronta, porque nenhuma pessoa está na mesma etapa, elas estão em etapas semelhantes, mas não são iguais, né? Quando a gente fala em 7, o 7 pode ser 4 mais 3, como pode ser 6 mais 1, como pode ser 10 menos 3, tá? Como pode ser 7 vezes 1, como pode ser 21 dividido por 3, né? Eu estou numa mesma semelhança, mas ninguém está na mesma etapa, okay? Ninguém tem 100% uma etapa igual, tem semelhanças. Tá? Então, por isso que é bacana, a gente remove o bloqueio e depois, se a mensagem não vier, porque você está precisando trabalhar mais naquele trauma, tá? E trabalhando o trauma, se aparecerem outros traumas, anota, primeiro zera aquele trauma na sensação, no desconforto e na imagem, e depois vai para o próximo trauma da lista relacionado, ok? Então, vamos fazer um pouco de FT para encerrar essa live, tá? Respira fundo. Mesmo que eu tenha esse evento traumático em mim, nunca mais fui igual depois desse evento. Escolho me honrar com essa sensação em mim ainda. Mesmo que eu tenha esse trauma desconfortável presente no meu corpo, essa marca, esse estigma, nunca mais me deixou ser igual. Nunca mais me fez eu me sentir a mesma. Eu escolho me apreciar com esse trauma ainda no meu corpo mesmo assim. Mesmo que eu tenha essa sensação que o meu corpo não digeriu completamente esse evento, que a imagem desconfortável existe, eu escolho me apreciar mesmo assim, com todo esse desconforto. Topo da cabeça. Esse evento que foi forte em mim, tenho a sensação que nunca mais fui a mesma. Uma sensação que ainda faz parte de mim esse evento traumático. Também não podia ser de menos. Esse evento foi muito forte. Queria que não tivesse acontecido. Nunca mais vi aquela situação da mesma maneira. Nunca mais fui a mesma. Esse trauma na minha vida tem as imagens, sinto desconforto. Tenho essa sensação desagradável ainda em mim. Mesmo que eu ainda tenha esse trauma no meu corpo, que eu não sei a profundidade, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que esse evento traumático ainda vive no meu corpo, tenho lembranças dele,
Eu escolho apreciar meu corpo, mesmo traumatizado. Paro de resistir a fugir. Paro de evitar de pensar nisso. Permito que flua pela última vez. Meu foco e a minha energia pela última vez nesse evento traumático. Essa energia em mim, esse trauma em mim, no meu corpo, minhas células, esse trauma nas minhas glândulas, esse trauma ainda presente no meu sistema nervoso, mostrando que não é possível relaxar, que ainda não é seguro relaxar. Ainda existe uma mensagem que eu não compreendo porque passei por isso. Mas eu escolho me sentir bem no aqui e no agora. Meu único ponto de poder. Respira fundo e solta. Então hoje nós ficamos por aqui, falei sobre trauma, maneiras de detectar, e fora a sequência de EFT para passar a limpo os traumas, para passar limpo os eventos que eu falei, a técnica da carta desabafo, a técnica do palquinho, que estão lá no canal do YouTube. Você pode usar essa sequência para trabalhar especificamente como estão as imagens desse evento. Você vai precisar contar em detalhes e apreciar esse evento, como ele foi, esse conjunto de traumas dentro da mesma área. Lembre-se que é importante dar notas antes e depois das sequências de EFT. É importante apreciar as imagens antes e depois das sequências de EFT. E é também ponto de medida as emoções desconfortáveis antes e depois do EFT. Então, uma rica noite para você. Volto sexta-feira, 20h30, mais uma live. Tchau!